Paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Mais uma semana, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, porque é o que o Senhor faz, né? Ele vive nos dando oportunidades, porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, né? Mas também é um Deus que corrige quando nós precisamos. Como foi a semana? Muitas bênçãos, muitas vitórias? Gente, eu tenho certeza também que com bênçãos e com vitórias, porque todo dia nós recebemos bênçãos, porque só de acordarmos, né, nós já somos abençoados. Já agradeça de acordar e você poder fazer as suas coisas, não estar, né, dependente de alguém, não estar no hospital. Agradeça. Se está faltando alguma coisa na sua casa, ore e pede a Deus, porque Ele é um Pai, né? Um Pai provedor. Ele é o Jeová Jireh, né? Então não se abata, não se entristeça, né? E se você se entristecer, chore aos pés do Senhor, porque Ele colhe as suas lágrimas, tá bom? E como foi de luta, gente, de batalhas, de guerras. Bom, aqui em casa não faltam, né? Na vida de qualquer pessoa não falta. Porque mesmo que nós tenhamos muitas vitórias, o inimigo não fica satisfeito. Então, em contrapartida, ele vem jogando lutas, né? Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bom, gente, de novo, quarta-feira, meu esposo se acidentou, ele machucou o osso da mão. Então, tá dando trabalho. Aí, então, agora nós estamos, né? Foi uma semana muito corrida para mim, então eu não consegui gravar. Eu tentei até gravar na segunda, porque eu sabia que terça ia ser cheio, porque eu tinha roupa para lavar, tinha um monte de coisa para fazer e ainda ia almoçar na casa da minha irmã. Então, eu tentei o máximo, mas não deu, gente. Porque eu não faço por mim mesmo, é o Espírito Santo de Deus que faz. Então, eu não consegui, todos os vídeos que eu gravei não deu certo, né? Eu senti que não era aquele que o Senhor queria que eu postasse. Então, eu não postei, eu apaguei todos. Então, eu estou aqui hoje para mais um vídeo. Ontem foi impossível, gente. Meu irmão veio para cá com a minha cunhada, nós fomos para a casa da minha irmã, almoçamos, depois fomos passear, levar as crianças um pouco no shopping. Esse Deus é lindo, né? É assim que Ele faz. Quem diria? Almoçar na casa da minha irmã já tem umas 1 ou 2 semanas que ela já tinha avisado. Mas o restante do dia foi surpresa do Senhor, porque é assim que Deus faz. Ele nos surpreende. Na casa da minha irmã foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Deus é maravilhoso, né? E depois no nosso curto passeio, foi curto, mas foi ótimo, foi maravilhoso, né? Então, graças a Deus. Irmãos, eu tô aqui hoje para contar mais um testemunho e eu espero que edifique a sua vida. Hoje já vou pedir no início que você se inscreva no canal, né? Que você curta, compartilhe, deixe seu like, tá bom? Que é muito importante, né? Pra mim, né? Sendo que esse canal é para honra e glória do nome do Senhor, tá bom, irmãos? Então, gente, hoje eu vou contar mais um testemunho. E esse testemunho tem a ver com a língua, sobre o que nós falamos. Então, eu vou ler o versículo para vocês. O primeiro versículo está em Provérbios, né? Só um minutinho. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E um pouco antes também tem, em Provérbios 18, 4 diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então no 4 diz isso, e no 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Esses dois versículos estão em Provérbios 18.
o versículo 4 e o versículo 21. Agora, irmãos, eu vou ler com vocês Tiago 3, do 1 ao 12. Sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Meu Deus! Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Gente, realmente, a nossa língua é um pequeno membro, mas que é capaz de contaminar todo o nosso corpo. Ela é capaz de criar uma grande confusão. Ela é capaz até de levar à morte. E muitas vezes ela é inflamada pelo inferno, né? Então ela consegue destruir casamentos, consegue destruir uma vida. Eu lembro que uma vez, por uma pequena palavra que foi dita, a nossa vida virou de cabeça, de pernas para o ar. Entendeu? Uma palavra inocente, mas que línguas maldosas espalharam e a nossa vida virou de pernas para o ar. Mas Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele não dorme, né? Então, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará, né? Ele colherá. Então, cuidado com a língua, tá? Cuidado com a língua. Eu digo até para mim mesmo. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, né? E hoje o testemunho que eu vou contar tem a ver com isso. Bom, gente, voltando a uns anos atrás, eu na minha adolescência, eu cismei com um menino, né? Esse menino, minha mãe falava que ele não era de Deus para mim. Minha mãe, ela desde nova, ela orava pelo meu casamento. Então ela falava: Senhor, quando chegar o momento, envia um homem que seja segundo a sua vontade para minha filha. Então a minha mãe orava. Então, sabe, quando a gente vai virando adolescente, né? A gente quer ter um namorado. Então eu falei: mãe, na verdade eu não falei, minha mãe deve ter notado, né? Porque essas coisas assim, antigamente era mais inocente. Hoje em dia as coisas às vezes até pegam mais fogo. Mas antigamente era mais inocente. Então a minha mãe percebeu cartinhas, né, de declaração de amor, né? Então, o que acontece? Minha mãe falou: Camila, esse menino não é de Deus para você. Mas, gente, quando a gente é adolescente, nem sempre a gente ouve a nossa mãe, né? Nem sempre a gente ouve o conselho que a nossa mãe dá. Mas eu sempre fui assim.
Eu nunca fui de ser desobediente. É claro que eu não era perfeita não, gente. Ainda não sou. Mas eu procurava sempre obedecer. Porque eu falava, se minha mãe não me vê, mas Deus está me vendo. E se o Senhor não gosta do que eu estou fazendo, né? Eu sempre tive muito temor a Deus. Então eu não fazia, primeiro, pelos meus pais, e segundo, primeiro, pelo Senhor que estava me vendo, e segundo, pelos meus pais, né? Mas chegou um tempo que eu falei, ai mãe, mas todo mundo tem um namorado e eu não tenho, eu quero ter um namorado, quero ter um namorado, e pronto. Aí um dia minha mãe ela trabalhava, mas eu sempre fui muito responsável. Então minha mãe falou, eu falei, mãe, o fulano vai vir no portão? Eu posso conversar com ele ali no portão? Meus irmãos também estavam em casa. Então minha mãe falou, sim, do portão para fora, na calçada, né? Que na verdade nem tinha calçada, porque era tudo sem asfalto. Asfaltou esse ano para honra e glória do Senhor. Aí, tá bom. Tava eu conversando com esse menino, normal. Ele sentado na bicicleta dele e eu em pé. Tinha uma distância, porque eu sabia que minha mãe não ia gostar e que seria ruim, né? É desrespeitoso. Então a gente manteve a distância. Chegou uma pessoa que eu não vou citar, homem ou mulher, não vou citar, gente, porque eu não sei se um dia essa pessoa pode assistir esse testemunho, né? Então eu não quero que outras pessoas saibam, entendeu? Então não precisa revelar a identidade da pessoa. Essa pessoa chegou me dando ordem para que eu entrasse para dentro de casa, porque minha mãe não estava ali, que ela foi trabalhar, e gritando comigo. Aí eu fui e falei, não, eu tentei explicar, porque eu sempre fui tranquila, gente. Agora que eu sou mais agitada, depois de duas crianças bem, nossa, as crianças bem abençoadas, aí agora eu falo mais alto. Aí eu fui e falei, não, minha mãe deixou, que não sei o que, a pessoa não quis ouvir, só gritava, 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 gritava. Aí chegou uma hora que, gente, toda a paciência acaba, né? É aqueles muitos gritos, eu fui e falei, olha só, minha mãe deixou, se minha mãe deixou, quem é o senhor, a senhora, né, para não revelar a identidade, para falar que não. Eu estou aqui e estou com a permissão da minha mãe. Tudo bem. Essa pessoa ficou ofendida, entrou para dentro de casa achando que eu respondi, porque eu era muito obediente. Então ela achou que se ela chegando gritando e fazendo aquele escândalo, eu iria entrar e ia ficar quietinha e não ia falar nada. Sendo que minha mãe tinha deixado, entendeu? E não precisava daquilo, né? Até porque eu tinha mãe e tinha pai. E minha mãe sempre foi uma mãe muito responsável, uma mãe muito cuidadosa. Então acabou, né? A pessoa entrou, eu também entrei. Quando minha mãe chegou, eu falei pra minha mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa que ela escutava o que a gente tinha pra falar também. Ela não ouvia só o que os outros queriam. Ela ouvia o que a gente tinha pra falar também, porque a gente era muito obediente e responsável. Então minha mãe ouviu, depois ouviu a pessoa falando também. Aí minha mãe falou assim, olha só, a Camila estava ali, mas eu estava ciente. Os irmãos delas também estavam em casa e ela estava na rua, né? Em frente do portão. Então não tem por que você se preocupar. Ela falou que você gritou, né? Aí a pessoa falou que gritou, explicou as razões dela, porque o menino era um mau elemento, né? Segundo ela, e tudo. Aí minha mãe falou assim, tudo bem. Mas quando for assim, quando você pode falar comigo, mas não grite com os meus filhos. Entendeu? Não dê ordem nos meus filhos. Eu sou a mãe deles. Não precisa fazer os meus filhos passarem vergonha, porque foi uma vergonha mesmo, gente. Aí, tudo bem. A pessoa ficou brava. Aí falou, ela me respondeu. Aí eu falei, aí ela falou, minha mãe falou, não, ela não te respondeu. Você pode me responder o que ela falou? Aí a pessoa repetiu. Aí minha mãe falou, então, isso não foi uma resposta. Ela falou o que aconteceu. Que eu tinha permitido e que ela não iria entrar porque eu tinha deixado. Aí essa pessoa foi e falou.
Ah, então tá bom. A partir de hoje, a Camila morreu pra mim. Se eu passar na rua e ver ela sendo... Como eu posso falar, gente? Sabe? Né? Não tem como falar. Se eu ver ela sendo ex e etc, né? Ela pode pedir por socorro e eu não vou fazer nada. Eu vou passar, ela vai estar gritando e eu não vou fazer nada. Tudo bem, minha mãe foi e falou. Olha só, pessoa, você não fale isso porque você também tem filhos. Você tem filhos e tem filhas. Filha, não fale nunca uma coisa dessa. Porque o mal que você está desejando para minha filha, sobre ela não vai cair. Porque ela serve a um Deus e a mãe dela também. Serve a um Deus poderoso, né? E ela não te fez nada para você fazer isso com ela. Aí minha mãe foi e falou, se eu fosse você se arrependia agora do que você disse. A pessoa não se arrependeu. Aí o que acontece? Passou os dias, né? O Senhor tocou no meu coração. Eu escrevi uma carta, né? Joguei por cima do muro dela. Na minha casa não tinha muro, era cerca. Na casa dela já tinha começado a fazer muro, na casa dessa pessoa. Aí, tudo bem. Eu pedi perdão. Aí eu até expliquei. Eu estou pedindo perdão porque eu gritei. E o Senhor me disse que isso porque eu gritei, não. Porque eu levantei um pouco o tom da minha voz. Eu não gritei, gente, mas eu fiquei nervosa e levantei um pouco o tom da minha voz. Aí eu falei, então o Senhor me incomodou e eu tô te pedindo perdão. Botei até coraçãozinho, tudo, pedi perdão. Não obtive resposta. Mas aí tudo bem. Aí o que acontece, gente? Passou, né? Essa pessoa, ela mudou totalmente. Ela passou a não falar mais com ninguém aqui na minha casa, né? Ficou com raiva. Pouco tempo depois, ficou com raiva e pronto. Gente, passou algum tempo. Eu estava dormindo, eu não lembro. Um dos filhos dessa pessoa, o que aconteceu? Uma desgraça. Minha mãe ouviu, mas não podia fazer nada, porque meu pai não deixou ela sair, né? E a gente não pôde fazer nada, minha mãe não pôde fazer nada, e minha mãe queria fazer, porque minha mãe sentiu muita pena, mas minha mãe não pôde fazer nada, gente, né? E depois disso, a pessoa se mudou. Só sei que assim, gente, olha aí, nós temos que tomar cuidado, não deseje mal para ninguém. E também, cuidado com o que você fala. Entendeu? Porque com certeza ela sentiu, mas quem sentiu mais? Foi um dos filhos dela, né? Que foi brutalmente, gente, aconteceu uma coisa brutal aqui. Foi muito difícil. Minha mãe orando e pedindo ao Senhor misericórdia, porque ela não aguentava ficar sem fazer nada. Aí então tiraram a pessoa daqui, né? Um dos filhos dessa pessoa, e foram terminar a crueldade em outro lugar. Então, gente, por isso que eu falo, cuidado. Aqui na minha casa aconteceu uma coisa triste, né? E um monte de gente, né, ficou querendo falar coisas. Cada uma dessas pessoas tiveram resposta. Não foi nossa, mas foi de Deus. Cuidado, gente, porque Deus é um Deus de justiça. Entendeu? Cuidado, você não sabe a vida daquela pessoa. Não julgue, escute os dois lados. E não julgue. Entendeu? Realmente a língua é um membro pequeno, mas é muito perigoso. Tá bom? Então cuidado, não foi porque Camila é a filhinha amada do Senhor, nada disso. Tu acha que o Senhor não ama essa pessoa que aconteceu isso? Ama. Mas é o que eu falei, o que a gente planta, a gente colhe. Cuidado, porque, né, minha mãe orava por mim. Então minha mãe anulou toda a maldição
Minha mãe quebrou toda a maldição. Mas ela não orava. Mas essa pessoa não orava pelos filhos, né? E mesmo se orasse, gente, a gente tem que se arrepender. Minha mãe falou pra ela ainda, se arrepende. Mas ela não se arrependeu. Entendeu? Foi triste, né? Mas o Senhor ainda preservou a pessoa com vida, mesmo depois de toda a brutalidade. Preservou com vida e em nome de Jesus, se não se converteu, vai se converter em nome de Jesus, né? Então, gente, esse foi mais um testemunho e também um alerta, tá bom, irmãos? E outra, dobrem seus joelhos nas suas ruas ou nas ruas e clame ao Senhor, porque coisas piores virão. Coisas terríveis virão. Estamos vivendo o fim dos tempos. Até a igreja ser arrebatada, temos algumas coisas ainda que passar. Ou talvez não, mas mesmo assim. E os que não se arrependeram, né? Eles merecem que nós oremos por eles também, né? Para que eles venham se arrepender. Tá bom, gente? Que você tenha uma semana abençoada, né? E que o Senhor te dê sabedoria, discernimento. Volte para Jesus antes que Ele volte para nós. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.